Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 15 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, SpaceX define valor de mercado em 800 bilhões de dólares. Em mundo, atiradores matam ao menos 15 pessoas em evento judaico na Austrália. Já no Brasil, com alta de impostos, carga tributária bate recorde em 2024. E antes da gente começar nosso podcast, um agradecimento ao patrocinador desse episódio, a D4U Immigration, empresa líder em planejamento internacional para quem quer morar, trabalhar ou investir nos Estados Unidos. Nesse clima de fim de ano, a empresa vem para realizar aquele sonho de passar o Natal que nem um residente americano, com neve na janela, salário em dólar e um chocolate quente na sua caneca do Daily Fin. Eles já ajudaram 16 mil brasileiros a transformar esse sonho em realidade. Vão liberar a melhor condição do ano entre hoje, dia 15, até o dia 19 de dezembro. Os preços vão passar por um reajuste em 2026 e a D4U está liberando essa condição especial para quem quer começar essa jornada rumo ao Green Card ainda em 2025. Falando de diferencial, a empresa tem garantia de reembolso, taxa de aprovação auditada acima de 91% e ganhou o prêmio de melhor empresa de mobilidade global de 2025. Então, se você ficou curioso, a gente deixou um link na descrição desse episódio onde você preenche um formulário e recebe uma análise gratuita das suas possibilidades de conquistar o Green Card. Nesse link você também vai descobrir qual é a condição especial dessa semana. Boa, Branco. E agora, voltando para nossa programação normal, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o foguete está abastecido. Na semana passada, a gente comentou que o Wall Street já se preparava para uma possível onda de IPOs. E agora veio a confirmação que faltava. A SpaceX iniciou uma oferta secundária de ações que avalia a empresa em impressionantes 800 bilhões de dólares, o equivalente a 4,3 trilhões de reais. Com o acordo, investidores devem comprar até 2,56 bilhões de dólares em ações, ao preço de 421 dólares por papel. Para entender melhor como a SpaceX não tem ações na bolsa, ela faz periodicamente as chamadas vendas internas. Nessas operações, acionistas e funcionários podem vender seus papéis para novos investidores ou aumentar a própria participação dentro da empresa. Agora, voltando para a notícia, o anúncio foi feito numa carta assinada pelo diretor financeiro da companhia, Brett Johnson. Na carta, ele confirmou que a empresa está realmente se preparando para um possível IPO em 2026. E o que explica essa avaliação tão alta? Hoje a SpaceX domina o setor de lançamentos espaciais e também lidera o mercado de internet via satélite com a Starlink, que já soma mais de 8 milhões de clientes no mundo. Até então, a SpaceX ocupava o segundo lugar entre as startups privadas mais valiosas do planeta, ficando atrás apenas da OpenAI, avaliada em 500 bilhões de dólares. Com a nova rodada, a SpaceX assume o topo do ranking. E aqui uma curiosidade para fechar: apenas 14 empresas no mundo valem mais de 800 bilhões de dólares. Ou seja, a SpaceX já supera gigantes como Visa, Samsung e Netflix. Pois é, um marco histórico para o setor espacial. Mas com essa atualização sobre a gigante de Elon Musk, bora agora para o nosso noticiário internacional. Agora, na seção internacional, um ataque a tiros deixou ao menos 15 pessoas mortas na Austrália, em um dos episódios mais graves de violência no país nas últimas décadas. O ataque aconteceu nesse domingo, dia 14, na praia de Bondi, em Sydney. Além dos 15 mortos, outras 40 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 policiais. Segundo as autoridades, um dos suspeitos morreu enquanto o outro foi detido em estado crítico. O tiroteio ocorreu durante a celebração do festival judaico Hanukkah, que reunia mais de 1.000 pessoas na praia. O caso está sendo tratado oficialmente como um ataque terrorista. Imagens que circulam nas redes, pessoal, mostram cenas de pânico com pessoas correndo enquanto vários disparos e sirenes são ouvidos. Uma testemunha afirmou que foram algumas centenas de tiros. Outro vídeo mostra um dos atiradores sendo desarmado por um homem que agiu sozinho, colocando a própria vida em risco. Ele passa bem e, segundo a imprensa local, é um vendedor de frutas. Olhando para o quadro geral, Bondi é uma das praias mais famosas
do mundo e recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano. Já a Austrália abriga uma das maiores populações judaicas fora de Israel e dos Estados Unidos, com cerca de 120 mil judeus. E vale destacar que tiroteios por lá são extremamente raros. O ataque de ontem foi o mais grave desse tipo no país desde 1996, quando o homem matou 35 pessoas e feriu outras 23. Nesse caso de 1996, o homem foi condenado a 35 prisões perpétuas. Há também um precedente mais recente. Há 11 anos, um atirador solitário fez 18 pessoas reféns no Lindt Café, também em Sydney. Na ocasião, 2 reféns e o próprio atirador morreram. É um episódio que choca pela violência, pelo local e pelo contexto. Mas com esse cenário pesado no noticiário internacional, a gente vira a página e segue agora para a seção de Brasil. Agora no bloco nacional, a carga tributária brasileira bateu recorde em 2024. Os impostos somaram 32,2% do PIB, que foi o maior nível da série histórica iniciada há 22 anos. E esse número ainda poderia ser maior, viu, Branco? No cálculo mais recente, ficaram de fora as contribuições ao FGTS e ao Sistema S, que inclui SESI, SENAI e SESC. Sem essa mudança de metodologia, a carga tributária teria chegado a 34,1% do PIB. Segundo a Receita Federal, o ajuste foi feito para deixar o indicador comparável aos padrões internacionais do FMI e da OCDE. E voltando para os números de 2024, a alta da carga tributária foi puxada principalmente pela elevação dos impostos federais, que responderam por 70% de todo o avanço no ano. E no desenho geral da tributação, pouca coisa mudou. O sistema brasileiro continua muito concentrado no consumo, o que tende a pesar mais sobre os mais pobres. Para vocês terem uma ideia, em 2024, os impostos sobre bens e serviços somaram 1,64 trilhão de reais. Isso equivale a 14% do PIB e a 43,5% de toda a carga tributária do país. Já os tributos sobre renda, lucro e ganho de capital representaram 28,3% da arrecadação total, ou seja, uma fatia bem menor quando comparada aos impostos sobre consumo. Agora, olhando para o quadro geral, a comparação internacional ainda usa dados de 2023. Naquele ano, a carga tributária brasileira foi de 32,1% do PIB pela metodologia antiga, mas mesmo assim o Brasil ficou abaixo da média da OCDE, que foi de 34,1% do PIB. Por outro lado, ficou bem acima da média da América Latina e do Caribe, de 21,3%. Nosso país segue com um peso grande dos impostos sobre consumo no bolso da população. Mas com esse panorama do Brasil fechado, vamos agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin na semana passada, o Ibovespa fechou em alta de 2,16% aos 160.766 pontos. Por aqui, os ativos locais tiveram uma recuperação parcial depois da queda da semana retrasada. Aquele movimento negativo veio após o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. E o cenário político seguiu no centro das atenções. A Câmara aprovou o PL da dosimetria enquanto foram encerradas sanções da Lei Magnitsky impostas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. No campo macroeconômico, o Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano, exatamente em linha com as expectativas. Foi a quarta manutenção consecutiva depois de uma sequência de 7 altas seguidas. Com isso, os juros seguem no maior patamar desde 2006. Já na inflação, o IPCA de novembro subiu 0,18%, reforçando sinais de moderação. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,46%, ficando abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5% pela primeira vez desde setembro de 2024. Já no mercado acionário, o destaque aqui foi para a IRB. As ações da resseguradora subiram 12,77% na semana, depois que o JP Morgan elevou a recomendação para a compra e ajustou o preço-alvo de R$ 54 para R$ 64. Agora, olhando para os Estados Unidos, o Fed cortou os juros em 0,25 ponto percentual pela terceira vez consecutiva, levando a taxa para a faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. O corte foi motivado pela preocupação com o enfraquecimento do mercado de trabalho. Mas a decisão não foi unânime, não. 2 membros votaram pela manutenção da taxa, enquanto Stephen Miran, indicado por Donald Trump, defendeu um corte maior, de 0,50 ponto percentual. Nas bolsas, o movimento foi negativo. O S&P 500 caiu 0,63%, enquanto o Nasdaq recuou 1,62%.
ciclo. A queda veio principalmente do setor de tecnologia, com investidores ainda céticos em relação aos altos gastos e ao valor de mercado das empresas de inteligência artificial. E agora vamos dar uma olhada na agenda para essa semana. Hoje, segunda-feira, sai o IBC-BR, considerado a prévia do PIB brasileiro. Na terça-feira, teremos o relatório de empregos dos Estados Unidos, o famoso payroll, e também a ata da última decisão de juros do Banco Central do Brasil. Já na quinta-feira, será divulgado o CPI de novembro, que é o Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos. A agenda completa, claro, você confere na nossa newsletter Daily Fin. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já começa a semana compartilhando com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa turma, boa segunda, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal!